Olá, tudo bem? Meu nome é Giovana Peçanha, eu sou estudante de Ciências Biológicas pela Unip e tenho uma bolsa de iniciação tecnológica na Faculdade de Odontologia da USP. Meu nicho é especificamente a odontopediatria e a minha linha de pesquisa é a alfabetização em saúde bucal. Primeiramente, a gente vai abordar um pouco sobre o que é essa alfabetização em saúde bucal, por que deve ser feita, como deve ser feita e quem deve fazer. Primeiramente, a alfabetização em saúde, de uma forma geral, ou seja, para toda a área da saúde, além da odontologia, ela é todas as ações voltadas da faculdade para o povo leigo, visando explicar o beabá do que seria aquilo. Apesar de ser coisas muito óbvias para quem é da área da saúde, são coisas que nem sempre a população leiga vai ter acesso. Então a ideia é literalmente você alfabetizar uma pessoa que não tem conhecimento daquilo sobre aquilo. Por quê? Porque essa ideia de alfabetização, de você literalmente orientá-los quanto ao beabá do assunto, pode fazer com que eles entendam a base para entender o conteúdo amplamente e assim ajudar principalmente na prevenção de muitas patologias. Não só na odontologia, como eu disse, mas como um todo. Se toda a população tivesse acesso, por exemplo, ao que é uma vitamina, um carboidrato, um lipídio, sobre a base de um anti-inflamatório ou um antibiótico, que para muitos pode ser algo tranquilo, você conseguiria ter um letramento na área da saúde para que muitas outras doenças fossem prevenidas. A ideia é principalmente prevenir ao invés de remediar doenças a partir da prevenção e da alfabetização em saúde. No nosso caso, é a alfabetização em saúde bucal. Como eu havia dito, o porquê desse tipo de projeto ele é muito interessante porque toda ação educativa visando esse conteúdo básico na área da saúde, principalmente, que é o que a gente vai abordar, ele visa prevenir patologias. Por exemplo, se todo mundo tem uma orientação do que é a cárie, como ela pode ser prevenida e o porquê ela deve ser prevenida, você deixa de ter cárie. Logo, você pode vir a deixar de ter um canal. E isso vai prevenir dor, isso vai prevenir a perca da qualidade de vida do paciente, às vezes pode prevenir a perca de um dente. Além de que pode prevenir questões financeiras, né? Toda doença que é prevenida ao invés de ser remediada, além dela melhorar o quadro de vida do paciente, pode deixar de custar tanto para ele como para a rede pública, por exemplo, caso seja a cobertura dele. Como a gente faz isso? No nosso caso, a gente faz por um aplicativo. Esse primeiro dentezinho com a mãe é a nossa plataforma, é o nosso aplicativo chamado Gesta Bem. Ele é um aplicativo para gestantes e a sua rede de apoio, mas principalmente para gestantes, para orientá-las sobre conteúdos básicos da gestação e da primeira infância da criança, para que tenha muitas patologias que podem ser evitadas enquanto a criança ainda está na barriguinha da mãe mesmo. A ideia é que a mãe e toda a sua rede de apoio tenha conteúdos que deveriam ser básicos e nem sempre a população tem acesso, para que seja melhor desenvolvido toda essa gestação com mais confiança, com mais segurança. E também algumas dúvidas que é muito comum você encontrar nesse público e não necessariamente deveria ser tão difícil encontrar essas respostas, né? Por exemplo, se grávida pode usar anestesia, se grávida pode fazer raio-x, se antibiótico realmente causa cárie para o bebê. São questões que, apesar de para a população profissional da área parecer algo simples, né, nem sempre é uma informação que de fato chega às camadas mais leigas da população, inclusive até mesmo alguns outros profissionais da área, né, a pessoal de enfermagem, talvez a fisioterapeuta, que também pode desenvolver esse pré-natal com a mãe. Às vezes essa informação do pré-natal odontológico pode vir a ajudar também essas demais áreas. O pré-natal odontológico ele existe tanto quanto o pré-natal médico, e nem sempre as pessoas deixam de
desenvolver isso, né? Elas deixam de fazer muitas vezes por sequer saberem que deveriam fazer. E aqui eu gostaria muitas vezes de lembrar, né, principalmente lembrar que os estudantes da faculdade, né, os graduandos, eles também têm acesso a isso, né? A gente acha que a pesquisa ela é só para mestres, para doutores, para pós-graduandos, mas não. As linhas de pesquisa elas chegam, né, dentro da faculdade, dentro da pessoa que está envolvendo ali a sua primeira fase acadêmica. E, pelo incrível que pareça, uma linha, um artigo, né, uma parte teórica desenvolvida numa pesquisa é a parte menos legal disso. O que você tem de experiência, o que você tem de desenvolvimento acadêmico, profissional e pessoal, ele é muito mais interessante do que propriamente dito o seu nome em algum artigo, né? Apesar da gente achar que não pode chegar, a gente chega. E é muito, muito interessante. Então eu queria lembrar, né, atentarmos à possibilidade de que se você quiser seguir a carreira de pesquisa, dá. Aqui sou eu, inclusive, né, com uma das nossas criancinhas, uma das nossas pacientes, e a gente está atendendo a mamãe dela, justamente para ver se a mãe, né, se a qualidade de vida da mãe também está melhorando. Porque, igual eu disse, aborda a gestação e a primeira infância da criança. Mas a primeira infância, a ideia não é só cuidar da criança, a ideia é cuidar da mãe também. Então, a gente está aqui fazendo, no caso, uma profilaxia, né, que é a limpeza de consultório mesmo, e sempre ensinando tanto a criança quanto a mãe ou a rede de apoio que estiver envolvida na nossa pesquisa, quanto aos cuidados sobre, igual a gente mesmo já havia comentado, o beabá da odontologia, que não deveria ser um conhecimento segregado. E, novamente, você é um exemplo disso, né? Por quê? Por que a gente deveria levar esse conteúdo? Por que a gente deveria ensinar o beabá da saúde para a população? Porque levar também o conhecimento para quem quer ensinar conhecimento. A linha de pesquisa ela vai chegar como educação, mas ela vai chegar também como oportunidade para a população que sente a necessidade, né? Eu falo que não tinha como não saber que eu ia ser cientista, porque eu sempre fui a criança que perguntava muito por quê, né? E eu acho que todo cientista já foi uma criança que só perguntava muito por quê para a mãe. Então, acender essa chama, eu acho muito interessante. Por isso que eu segui, eu acho que é a linha de alfabetização. Essa, inclusive, sou eu, a primeira aqui da foto. E num gradiente até chegar, né, no dono da selfie, no meu orientador, temos aqui pré-iniciação científica, tem iniciação científica, tem pós-graduação, tem doutores e todos debatendo sobre o mesmo assunto, né? Então, chega. A gente chega lá e eu acho isso que deveria ser incentivado mais do que é. Muito obrigada, né? Primeiramente, muito obrigada. E eu queria destacar que essa sou eu na Casa da Ciência. Na Casa da Ciência. Eu já fui aluna da Casa da Ciência também, o meu ensino fundamental basicamente inteiro. Sou eu de lacinho vermelho, sou eu com cabelo cortado, sou eu sentado no chão lá do HC. Eu despertei a minha chama de cientista dentro da Casa da Ciência como aluna, enquanto ainda era presencial, né, antes da pandemia. Então, novamente, gente, dá para chegar na pesquisa antes mesmo de você chegar na faculdade. E se vocês quiserem ser doutores, já comecem. Se vocês quiserem ser da pesquisa, se vocês quiserem ser cientista, já comecem. A Casa da Ciência não recebe esse nome à toa. Tá? E o programa do Pequeno Cientista também não existe à toa. Então, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por terem me ouvido até aqui. E muito obrigada por também serem meus orientadores e me ensinarem essa área linda que tem pra gente descobrir. Tchau, tchau, espero que tenham gostado.